450 anos depois, a gente vai gravar um vídeo junto pessoalmente. Na verdade, a gente vai aproveitar o dia. Exato. E gravar. Vamos gravar Muito. Um monte de coisa. Vai ter Ilana com o Vitor no Brasil. Eba! Em comemoração ao Dia do Cinema Nacional, dia 19 de junho, nós viemos aqui e trouxemos uma lista com 10 filmes nacionais. Todos eles nos streamings, né? Nos streamings / no YouTube, né? Porque tem muita coisa boa do cinema nacional também no YouTube. De graça, você acha lá. Fácil acesso. Muito fácil acesso, então... Aqui no YouTube, né? No caso, porque a gente estava falando no YouTube também. Então, vamos, Ilana, para as nossas 10 recomendações. Eu não assisti todos, a Ilana também não assistiu todos. Né? Ou eu assisti, ou ele assistiu. Às vezes, nós dois assistimos, mas... indicamos filmes que pelo menos um de nós já viu. Então eu vou abrir a lista com uma comédia, né? Porque se tem muito o preconceito por parte do público com comédias nacionais, tem toda uma divisão de público, né? Tem o público que só consome cinema nacional com aquelas comédias Globofilmes ou com filmes mais conhecidos como Cidade de Deus, O Auto da Compadecida, Bacurau, etc. E tem o público que não costuma consumir comédias brasileiras. Mas se tem uma comédia que vale a pena, ela se chama Saneamento Básico, do Jorge Furtado, que é uma comédia do começo dos anos 2000, se eu não me engano, espetacular, com Wagner Moura e companhia, que é basicamente uma galera precisando fazer um filme para conseguir arrumar uma coisa que eles precisam na cidade deles. Não vou falar mais do que isso. Tem, sabe aquele negócio de... pessoas, atores, claro, mas se passando por não atores tentando fazer um filme, gera sequências hilárias. Eu gosto demais desse filme. O próximo da nossa lista é Limite, de Mário Peixoto, um filme que vai sair uma crítica mais aprofundada que eu vou fazer no canal, ainda vai sair esse vídeo. É um filme de 1931, tá disponível no YouTube, ele não tem diálogos, ele é um filme em preto e branco, ele é um filme que muita gente considera como o melhor filme brasileiro. Eu indico pra todo mundo. É necessário para quem quer entender um pouco mais sobre o cinema nacional. É uma aula de montagem. Acho que de linguagem de forma geral. Né? Uhum. Assim, Limite, eu gosto de dizer que é um milagre cinematográfico. É um filme que ele foi descoberto só 20 anos depois, acho que lá pra década de 50 ele foi redescoberto, né? Uhum. E a linguagem dele, ela se equipara, ou ela é até mais evoluída, entre aspas, do que os filmes na época que ele foi redescoberto, né? Exatamente. Então é um filme que acho que a sinopse ela acaba sendo mais secundária até, né? É muito mais uma experiência temporal, sensorial do que qualquer outra coisa. E é engraçado, uma curiosidade sobre esse filme é que um dos agentes do redescobrimento desse filme é o David Bowie. Outro recomendado lá no nosso Instagram, que é um dos meus filmes brasileiros favoritos, talvez o meu favorito depois de Limite, vamos ser justos com Sganzerla aqui no canal, esse cara que merece muito mais reconhecimento, para muitos o melhor diretor brasileiro de todos os tempos. Estou falando de O Bandido da Luz Vermelha, que também está no YouTube completo, e é um filme assim que acho que começa a trazer um pouco a essência do cinema marginal, que é completamente caótico, assim, é um caos, mais um caos maravilhoso. Então, teoricamente, a gente vai acompanhar esse Bandido da Luz Vermelha, que é baseado até num personagem que existiu na vida real, só que o filme, ele em muitos momentos ele perde o protagonista, ele vai para outro lado, ele é irônico, usando o rádio para fazer comentários. Então, assim, é uma bagunça maravilhosa esse filme. O quarto filme dessa lista é Zuzu Angel, um filme que vai se passar durante a época da ditadura militar, baseado numa história real, protagonizado por uma das minhas atrizes favoritas, Patrícia Pilar. É um dos grandes filmes brasileiros sobre essa época, extremamente importante da gente assistir hoje em dia e relembrar. A gente tem muitos filmes sobre a ditadura militar, mas acho que bem menos do que a gente deveria, né? Com certeza. A gente deveria falar sobre isso muito mais ainda. Tem muito espaço para fazer filme, muita história, inclusive se quiserem histórias reais. Então, Zuzu Angel é uma dessas histórias que vale muito a pena conferir.
O próximo filme da lista, vamos para o documentário também relacionado diretamente com a ditadura militar. Estou falando de Cabra Marcado para Morrer, filme do grande Eduardo Coutinho. Para muitos, acho que para a maioria, o maior documentarista brasileiro e talvez o maior documentarista da história do cinema. Ele é simplesmente fantástico. E aqui é um trabalho espetacular no que envolve o trabalho em campo, no que envolve a montagem, o que envolve trabalhar figuras reais da sociedade brasileira que muitas vezes não tinha voz. Então é um filme que ele começa a ser filmado, ele é interrompido por causa da ditadura, ele vai voltar mais pro final da ditadura, quando estava mais branda, digamos assim, e ele vai fazer toda essa reconstrução de um caso que assim, é um dos grandes documentários, acho que da minha vida, assim, que eu já assisti. Sem dúvida, um dos 5 documentários de todos os tempos. E como uma bela lista de indicações de filmes brasileiros, não podia faltar Glauber Rocha. Terra em Transe é um dos meus favoritos dele. Muita gente vai indicar Deus e o Diabo na Terra do Sol. Mas Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Eu também. Mas Terra em Transe é um filme também muito interessante para ser analisado desse ponto de vista daquilo que poderia ser, daquilo que a gente poderia chegar, daquilo que a gente não deveria chegar perto. E é, mais uma vez, o cinema novo brasileiro mostrando a sua cara e definindo caminhos e sendo mais uma relíquia. Terra em Transe é extremamente necessário. E eu acho que ele tem muito do Glauber Rocha em si, né? Da encenação do Glauber Rocha, desses personagens que hoje em dia muita gente vai falar que é mais caricatural, teatral e tal. Uhum. Então eu acho que é um filme que até é uma boa introdução, talvez até um pouco mais fácil de se assistir do que, por exemplo, o Dragão da Maldade e tal. Mas ao mesmo tempo vai explicitar muito do estilo do Glauber Rocha e vai demonstrar muito facilmente aquilo que era o cinema do Glauber Rocha. O próximo da lista é um daqueles filmes que eu acho que eu já recomendei em algum momento na história do canal, mas já faz muito tempo. Filme que está no Globoplay, estou falando de Benzinho, filme da queridíssima Carine Telles, né? E tem Adriana Esteves também, essa dupla maravilhosa. E acho que um dos filmes mais simples em certo sentido, mas mais tocantes dos últimos anos, né? É um filme muito real. É muito fácil de se apaixonar por esse filme. Tem uma história muito comovente, ao mesmo tempo que tem uma construção extremamente fácil, realmente. Humana, né? Humana, exatamente. Carinhosa. O oitavo da lista é um filme que eu quis colocar porque eu acho que assim, ele não é fácil, longe disso. É um filme que tem na Netflix, mas é um filme que ele tem algo de muito especial, pelo menos pra mim. Primeiro por trazer uma das grandes diretoras do cinema brasileiro do momento, uma diretora que está muito envolvida com o cinema de horror acima de tudo. E aqui ela vai trazer um pouco desse terror que ela gosta muito de abordar, um terror que não é o terror clássico, digamos assim, vai ter muito da fantasia. Aqui vai ser mais do que um filme de terror, um musical meio gótico que se passa no cemitério. Assim, é uma doideira esse filme, mas eu pessoalmente gosto muito. Mas é um filme assim que eu entendo que ele talvez não seja tão fácil acesso, pelo menos inicialmente, para quem não tem tanto contato com o cinema brasileiro ou com o cinema de horror brasileiro, que acho que tem muito a cara do cinema de horror no Brasil, que tem crescido bastante nos últimos anos, né, esse estilo. E é um estilo que é muito bom pra gente prestar atenção pro cinema brasileiro e perceber que ele não tem um gênero só. O cinema brasileiro não é um gênero, gente. O cinema brasileiro são filmes do Brasil de gêneros múltiplos. A gente tem que aprender a consumir mais o nosso cinema, amar a sua pluralidade e as várias formas que ele pode tomar. O nono filme dessa lista é A Meia-Noite Levarei a Sua Alma, o filme responsável por transformar a Mujica em Zé do Caixão, essa figura ilustríssima da nossa história. E é um filme que eu acho que, dadas as condições que ele é feito, ele tem muito de uma linguagem que é experimental por um lado, mas que mostra uma visão quase natural do Mujica, né? Você vê que tem muita coisa ali que ele trabalha, que ele não tinha uma formação em cinema, ele não tinha teoricamente um conhecimento assim de estudo, mas ele era um cara que gostava muito de cinema, que observava muito, que testa muito nesse filme. E é um dos melhores filmes de cinema de horror do Brasil, acho que da história, né?
Por falta de um filme do Jorge Furtado, outro cara que merece mais reconhecimento, vamos pro segundo filme dele aqui nessa lista, que é O Homem que Copiava, que tem Lázaro Ramos, Leandra Leal e por aí vai. Eu acho que esse é um filme que ele poderia ser mais comentado, poderia ser muito mais falado, que tem muita gente que fala assim, ah não, cinema brasileiro faltam filmes que não tenham tanto um viés e sejam filmes que funcionem para todo mundo, filmes com uma pegada até um pouco mais popular. O Homem que Copiava é um belíssimo roteiro, uma belíssima trama aqui, envolvendo 4 personagens ali, tem um crime e tal, que eles têm que sair. Então, acho que é um filme que fala muito sobre o Brasil, muito sobre o brasileiro, mas que é um filme que funciona para todo mundo. E eu não entendo porque esse filme ele não é mais conhecido, que é, sem dúvidas, um filmaço. Então é isso, pessoal. Hoje a gente trouxe 10 filmes brasileiros que saem um pouco da norma para você poder conhecer, em homenagem, mais uma vez, ao Dia do Cinema Nacional. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Aqui embaixo, clicando em Seja Membro, você pode fazer parte do nosso clube de membros, debater por Zoom com a gente todo mês sobre algum filme e tem outros benefícios também nos nossos 2 planos. No primeiro comentário fixado, nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.